Oi, mores. Tudo bem com vocês, meus queridos? Saudades de todos vocês, viu? Mando um abraço bem apertado, um beijo no coração de cada um de vocês. Falo especialmente agora, nesta aula, com o segundo A, B e C. Bom, vocês devem ter acompanhado as aulas do Centro de Mídias essa semana e vocês perceberam que biologia tratou de um assunto que vocês já viram comigo no início do primeiro bimestre, não é? Bom, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos retomar o nosso conteúdo. Eu vou revisar para vocês a matéria que nós trabalhamos no comecinho do nosso primeiro bimestre. Dessa forma, como é que nós vamos fazer? Eu vou acompanhar o centro de mídias junto com vocês, tá certo? Para que as aulas que vocês tenham lá, vocês tenham as mesmas aulas aqui comigo, para que eu possa sempre estar tirando as dúvidas de vocês, para que a professora do Centro de Mídias não dê um conteúdo e a professora Valéria trabalhe outro conteúdo. Senão a cabecinha pira, né? Aí ninguém aguenta. Então, para que vocês tenham uma sequência didática, nós vamos fazer isso, sempre acompanhando as aulas de lá. E eu estarei acompanhando com vocês até que espero que tenhamos um momento em que estaremos lá, tanto eu quanto vocês. Ok, pessoal? Olha eu aqui do cantinho. Acharam a professora? Tá pequenininha, né? Pois é. Enche menos a paciência de vocês agora, né? Tô brincando. Bora lá, galera. Bom, é o seguinte: antes de começarmos a nossa revisão, vamos ver quais são as habilidades que nós vamos contemplar aí ao longo da nossa revisão. Então vamos lá. Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Reconhecer e explicar diferenças entre células eucarióticas e procarióticas, células animais e células vegetais. Reconhecer e explicar funções da membrana celular, que é o que se pretende chegar até hoje no final dessa aula. Bom, nesse slide vocês percebem que eu tenho o tema do nosso conteúdo aqui, que é citologia. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma divisão da palavra citologia aqui, onde eu coloquei o seguinte: cito vem de uma palavrinha grega kitos, que significa célula, e logia de outra palavrinha grega logos, que significa estudo. Portanto, citologia é o estudo da célula. Então, a citologia ou a biologia celular é o ramo da biologia que estuda basicamente as células, que será o nosso conteúdo aí ao longo então da nossa explicação. As células são unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Bem, já que vamos falar em células, que são as menores unidades que formam o nosso organismo, as menores estruturas que formam o meu corpo e eu não consigo ver a olho nu, vamos falar um pouquinho do microscópio. Ó, tchauzinho para ele aí, hein? Bom, quando falamos em microscópio, a pessoa que aparece para nós é o Zacarias Janssen. Será que eu falei o nome dele certo? Bom, esse moço bonito, junto com o pai dele, Hans Janssen, né, os dois fabricantes de óculos, um belo dia foram fazer uma brincadeira. O que que eles fizeram? Juntaram duas lentes. A hora que eles juntaram duas lentes, eles perceberam que essas duas lentes juntas ampliavam materiais. E aqui nós temos Antony van Leeuwenhoek. Agora a pronúncia também não sei se está correta, né? Bom, mas vamos lá. Ele é considerado o pai da microbiologia. Acredita-se que ele foi o primeiro a fazer observações de materiais biológicos. Que tipo de materiais ele conseguiu observar? Ele conseguiu observar protozoários, ele conseguiu observar bactérias e deixou essas visualizações em descrições e desenhos. Logo em seguida, quem que nós temos aqui então? O Robert Hooke. Robert Hooke, ele pegava a cortiça e fatiava a cortiça em lâminas bem fininhas, que dava para ver pequenos espaços vazios no tecido que formava a cortiça. Então, o que que ele começou a observar no microscópio? Ele observava que nesse tecido vegetal, morto já, tinha pequenos espaços. E nesses espaços, o que que ele concluiu? Que existia célula. Então, células que formavam esse tecido. E por isso que ele que coloca pela primeira vez o termo célula. Em seguida vem Sladen e Schwann. Olha a pronúncia também, né, professora?
Os dois extremamente importantes porque, de forma independente, eles comprovaram que tanto animais quanto vegetais são seres formados por célula. E a partir deles, diz Leiden-Schwann, nós temos a teoria celular. Então, a teoria celular, nós falamos que temos 3 postulados que vêm da teoria celular. Quais são esses 3 postulados? Primeiro, todos os seres vivos são formados por células. Assim sendo, as células são unidades morfológicas dos seres vivos, ou seja, estruturas que formam o nosso corpo. Nas células são realizados processos fundamentais da nossa vida, ou seja, dentro da nossa célula eu tenho processos que fazem a manutenção da nossa vida. Por quê? Porque a nossa célula tem respiração celular, a nossa célula controla a entrada e saída de substâncias pela membrana plasmática, ela tem digestão intracelular. Então, a minha célula é como se fosse um corpo humano em escala microscópica, pelo fato dela realizar algumas atividades que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Ou seja, elas são unidades funcionais e fisiológicas do nosso organismo. Ela faz então com que o meu organismo funcione. Todas as células só se originam de outras células pré-existentes, ou seja, eu só vou ter uma célula a partir de outra. E isso então nós só temos a partir do momento em que uma célula realiza o que nós chamamos de divisão celular, certo? Divisão celular também é um conteúdo que lá na frente, logo nós vamos ver, tá bom, pessoal? Nesse slide, o que que nós temos aqui? Eu tenho a nossa célula, tá? Que é o nosso objeto de estudo logo, né? Mais aprofundado. Conjunto dessa célula, eu vou ter um tecido. Conjunto do tecido, eu tenho o órgão. O conjunto de vários órgãos, eu tenho um sistema. O conjunto de vários sistemas, eu tenho um organismo. Nesse slide, o que que nós temos? Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: as nossas células elas não são iguais, elas são diferentes. Por que que elas são diferentes? Porque cada célula desempenha uma função no nosso organismo. Então, pelo fato delas terem essas funções diferentes, elas têm que ser diferentes. Elas só vão ser parecidas, vão ser iguais quando elas formam um mesmo órgão, então, que vai ter a mesma função dentro do nosso corpo. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um tecido que é epitelial, o tecido que reveste toda a nossa pele. Aqui, ó, essas célulazinhas estreladas que nós estamos observando aqui, tecido nervoso, que vai formar aqui a parte nervosa do nosso corpo. Ok? Dessa forma, nós temos a seguinte definição, olha aqui, ó. Células com formas e funções correlacionadas formam os tecidos. Ó, células com formas e funções correlacionadas, foi o que eu falei. Quando a célula tem a sua função e o seu formato correlacionado, parecido, ela vai executar a mesma função no nosso organismo, tá? Unidade morfológica e fisiológica do nosso corpo é a célula. Estamos falando dela, ou seja, ela forma e faz com que o meu corpo funcione. Ela é a menor estrutura viva no meu organismo. Quando nós falamos em células, então, podemos dividir os organismos em 2 grupos. Um grupo que eu vou chamar de unicelular e um grupo de pluricelular. Única, uma célula só. Pluri, mais de uma. Unicelular, eu preciso de um microscópio para eu poder observar. Quais são os exemplos? Bactérias, algas unicelulares, leveduras, protozoários. Pluricelulares formados por mais de uma célula. Então, eu não vou precisar de um microscópio para eu poder observar, porque eu consigo ver a olho nu. Então, uni, uma célula só, pluri, mais de uma célula. Nesse slide, nós temos 2 tipos de células, que nós chamamos de células procariontes e células eucariontes. Esses 2 tipos de células podem dividir os seres vivos também em 2 grupos, tá? Então, o que que nós vamos observar? Quais são as principais diferenças entre elas? Bom, esta daqui para mim ó, é a célula procarionte e esta daqui é a célula eucarionte. Vamos observar qual é a diferença delas.
Bom, só de olhar eu já percebo que eu tenho uma bem mais complexa, né? Qual que seria a minha célula bem mais complexa? A célula eucarionte, com certeza, porque eu percebo que ela tem muito mais estruturas do que a célula procarionte. A principal diferença entre elas está aqui, ó, no núcleo. Se eu observar, a célula eucarionte ela tem núcleo. Dentro desse núcleo eu tenho DNA. E esse DNA ele é delimitado por uma membrana nuclear, formando o que chamamos de núcleo. Se nós observarmos aqui a célula procarionte, ela tem um nucleóide. O nucleóide dela nada mais é do que esse DNA dela que a gente observa toda essa partezinha azulzinha aqui, ó, tá toda soltinha, parece um macarrãozinho solto aqui, ó, estão vendo? Esse DNA ele é um DNA circular, portanto, é uma pontinha grudada na outra. E ele não tem um núcleo que vá delimitar esse nucleóide. Portanto, esse nucleóide, esse DNA circular, fica disperso nesse citoplasma. Então, a principal diferença que nós observamos é que na célula eucarionte eu tenho um núcleo definido e na célula procarionte eu não tenho esse núcleo, mas em ambas, tá, eu tenho o material genético. Se nós observarmos, tem uma estrutura, ó, ribossomo, que eu tenho aqui e eu vou encontrar aqui na nossa também. Qual que é a diferença? Aqui o ribossomo ele é mais estruturado, ele é mais especializado, aqui ele é um ribossomo mais rudimentar, tá? Então, as duas têm a organela ribossomos, mas existe uma diferença do ribossomo para a célula procarionte e para a célula eucarionte. Observamos que nós temos a membrana celular aqui e nós também temos a membrana celular aqui, ó. Estão vendo? Mas aqui tem parede celular e aqui eu já não tenho a parede celular. Então, existem diferenças de uma célula para outra. E se nós observarmos, o que que nós temos aqui? Se eu observar com vocês, ó, nós temos retículo endoplasmático, eu tenho complexo de Golgi, que é o complexo golgiense, eu tenho lisossomos, eu tenho mitocôndrias. São organelas que eu encontro na célula eucarionte e que eu não encontro na célula procarionte. Então, por isso que essa célula aqui, ela é bem mais complexa do que essa. E se formos comparar até em termos de tamanho, a célula eucarionte, ela é maior do que a célula procarionte. Nesse slide, o que que nós temos aqui? Nós temos, ó, a célula vegetal. Célula vegetal também é uma célula eucarionte, porque é uma célula que tem, ó, núcleo, tá? Então, ela é célula eucarionte, então o DNA dela está dentro deste núcleo aqui, mas ela tem algumas diferenças, né? Só de olhar, se eu for comparar a célula animal que nós acabamos de ver com essa daqui, olha a diferença. Bom, primeira diferença que nós temos aqui, parede celular. Nós não temos parede celular, a célula vegetal tem. Então, aonde que está a parede celular? Toda essa estrutura aqui, ó. Isso aqui tudinho é a parede celular da célula vegetal, que vai dar uma maior resistência, uma maior segurança, uma maior proteção para essa célula vegetal. Aqui nós temos o cloroplasto. Cloroplasto nós temos somente na célula vegetal, planta, tá? Cloroplasto. Por quê? Porque a planta faz fotossíntese. Nós não fazemos fotossíntese, então nós não precisamos dessa estrutura que eu chamo de cloroplasto. Então é aqui que acontece a fotossíntese para a planta, tá? E que dá a cor verde para ela. Uma outra estrutura extremamente importante também é o vacúolo, tá? O vacúolo, esse aqui, ó, tá? Essa bolsinha que parece que eu tenho aqui dentro da célula vegetal. Esse vacúolo ele é importante por quê? Porque ele ajuda a célula no processo de osmose, ajuda a controlar o processo de entrada e saída de água, mas ele também consegue armazenar algumas substâncias para a célula. Nós percebemos aqui que tem algumas organelas, ó, complexo de Golgi, de novo, que é o complexo golgiense, que nós falamos, um retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, são estruturas que eu também tenho na célula
animal e carrego aqui também na célula vegetal. Trouxe vocês para esse quadro branco agora aqui, porque eu gostaria de conversar com vocês o seguinte, sobre as três partes básicas da nossa célula, que é a membrana plasmática, que é o núcleo, que nós acabamos de ver que a nossa célula tem núcleo, e o citoplasma. Aonde que fica a localização de cada um desses itens, então? Então, vamos lá. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. O que que nós realmente vamos trabalhar agora? Nós vamos realmente trabalhar agora a estrutura de membrana plasmática. Nós vamos trabalhar de que forma? Nós vamos trabalhar como que a membrana atua no controle de entrada e no controle de saída de substâncias. Antes de começarmos a falar das funções de membrana plasmática, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho um muro, né, que delimita um presídio. Então, ele vai delimitar para mim, ó, o espaço do presídio que tem lá dentro. Então, dentro do presídio, aqui fora do presídio. Como que se fosse dentro da minha célula e fora da minha célula. Os prisioneiros, se eles quiserem entrar e sair por um portão que eu tenho aqui, ele não vai conseguir, porque ele está preso. Então, ele não tem essa facilidade, ele não consegue transitar dessa forma, ou seja, ele não consegue entrar e sair a hora que ele quer. Já um carcereiro, ele pode entrar e ele pode sair. Ou seja, nós temos critérios aqui, critérios de quem entra e de quem sai. E aqueles que não podem sair a qualquer momento, que são os presos. Agora, se tem um dado momento que ele pode sair, ele vai sair ou ele vai entrar. Ou seja, a membrana plasmática atua mais ou menos dessa forma. A membrana plasmática, pessoal, ela possui mecanismos que permitem, ó, a entrada e a saída de substâncias. Ou seja, eu tenho substâncias do meio interno que vão para o meio externo, ou do meio externo que tem que caminhar para o meio interno da minha célula. Então, ela permite esse trânsito, esse transporte pela minha membrana. Ela seleciona, tá? Pelo fato dela selecionar, ela tem uma característica que é extremamente importante, que é a permeabilidade seletiva. Por que a permeabilidade seletiva? Porque ela seleciona a substância que vai entrar, a substância que vai sair e qual é o processo que a membrana vai utilizar para essa entrada e saída de substâncias. E aqui ela também, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai conservar a forma das células, mas também ela vai proteger a minha célula, tá? Para a célula poder fazer, para a membrana plasmática realizar essas funções, que é a entrada e saída de substâncias, ela depende de dois tipos de transporte na membrana plasmática, que é o transporte passivo e o transporte ativo. O passivo, ela não precisa gastar energia, ela não desprende de energia para ela poder fazer o trabalho. Quais são os tipos de transporte passivo? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Que nós já fizemos até um experimento em sala de aula, lembram disso? E o transporte ativo, com gasto de energia, com bombas de sódio e potássio. Não vou jogar bomba na casa de ninguém e ninguém não, hein, gente? Tá? Transporte ativo, que é a matéria da nossa próxima aula, ok? Olha lá aqui, pessoal. Então, olha a membrana aqui, gente. Então, vamos acompanhar nesse slide. Olha aqui a célula animal, tá? Dê uma olhadinha aqui na seta comigo, ó. Então, aqui eu tenho a minha célula animal. Tá vendo esse círculo mais escuro? Ele fez um zoom na membrana plasmática. Então, aqui, para mim, essa parte de cima todo representa um meio externo, fora da minha célula, aqui, ó. E aqui dentro representa o meio interno. A nossa membrana plasmática, ela tem uma bicamada fosfolipídica. Ela tem uma bicamada, ela tem duas camadas, basicamente, ó, de lipídios. Uma e a outra aqui em cima. Estão vendo? Então, ela tem duas camadas.
Essas duas camadas fosfolipídicas conseguem fazer com que a membrana plasmática se movimente. E a partir dessa movimentação, eu consigo ter a entrada e a saída de substâncias. O que mais que eu tenho na membrana plasmática, na estrutura da membrana? Eu tenho carboidrato, eu posso ter glicoproteínas, as proteínas aqui, ó, estão vendo? Essas proteínas, esses carboidratos, eles também vão permitir com que substâncias entrem e com que substâncias saiam. De dois tipos de transporte, que é o transporte ativo e que é o transporte passivo. Hoje nós vamos trabalhar somente o transporte passivo. Dentro do transporte passivo, nós vamos trabalhar o primeiro, que seria a difusão simples. Bom, trouxe vocês para cá pelo seguinte, vamos lá. Nossa célula está aqui, membrana, desenhei, vamos desenhar o núcleo dela. Ok, vamos pensar no seguinte. Aqui fora eu tenho o que eu chamo de oxigênio. Aqui fora eu tenho oxigênio, fora da minha célula. Esse oxigênio, a tendência dele é de fazer o quê? Atravessar a membrana, entrar. Por quê? Porque a minha célula precisa desse oxigênio para poder fazer a respiração. Então, ele tem que atravessar a membrana plasmática, a membrana celular. Então, esse oxigênio, nós falamos o seguinte, aqui, ó, o oxigênio tem passagem livre pela membrana. Ele não pede licença, ele entra. Por que que ele tem que entrar? Porque a minha célula precisa fazer o que eu chamo de respiração celular. Só que a partir do momento em que ela faz todo o processo de respiração celular dela, ela vai liberar o que nós chamamos de CO2, que seria o gás carbônico. O que que o gás carbônico tem que fazer? Sair para fora. Ele sai, mas ele também sai por passagem livre. O que que eu percebo aqui? Eu percebo oxigênio entrando, gás carbônico saindo. Ou seja, a membrana permite esse livre acesso, tá? Então, por isso que aqui nós chamamos de difusão simples, ou seja, o oxigênio entra e o gás carbônico sai. De lá, agora nós vamos voltar para cá. Bom, vamos trabalhar a difusão simples por aqui agora, certo? Bom, então, difusão simples aqui, que é um processo, é um transporte que a minha membrana realiza. Ou seja, consiste no transporte de substâncias permeáveis, substâncias que conseguem passar tranquilamente pela minha membrana. Nesse processo, então, o que que nós temos? Nós temos o oxigênio entrando, percebam? De um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, para que a difusão simples ocorra, a difusão simples ela sempre vai acontecer de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Ou seja, a difusão simples acontece do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Quando que a difusão simples vai acontecer? Em trocas gasosas. Tá? Então, o que é a troca gasosa? A minha célula precisa de oxigênio e precisa liberar o gás carbônico. Então, ela recebe o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, este oxigênio, ó, vai atravessar esses poros da minha membrana plasmática. Estão vendo? Ó? Ele vem atravessando aqui, ó. Todos esses poros o oxigênio vem entrando. Isso aqui, passagem livre. Não pede licença para entrar. E lembrando, a concentração, para eu ter a concentração, é sempre do meio mais concentrado para o meu meio menos concentrado. Isso rege o que nós chamamos de difusão simples. Só que nós já temos a difusão facilitada. Quando eu falo em difusão facilitada, significa que a membrana vai facilitar a entrada de alguma substância, tá? É a passagem de macromoléculas, ou seja, moléculas maiores que precisam atravessar a membrana plasmática. Acabamos de trabalhar a difusão simples, onde o oxigênio vai passando por aqui
de forma livre. Vocês lembram disso? O oxigênio tem passagem livre por aqui, tá? Por essa partezinha da membrana que forma a minha camada fosfolipídica. Mas, por exemplo, se eu tiver uma moléculazinha de glicose que precise entrar na minha célula, se ela quiser atravessar por aqui onde entrou o oxigênio, ela não vai conseguir. Então, para a difusão facilitada acontecer, eu vou contar com a ajuda de proteínas que são especiais, proteínas que são denominadas de permeases. Proteínas que estão inseridas nesses poros da membrana plasmática. Olha elas aqui, ó. Vamos lá, deixa eu só identificar para vocês. Olha as proteínas aqui, a proteína carregadora que nós falamos. Ó, estão aqui, ó. Elas estão na base, elas formam a nossa membrana plasmática também. Então, o que vocês podem observar? Olha o primeiro desenho. Eu tenho aqui, vamos supor que aqui eu tenho as moléculas de glicose que estão tentando entrar na minha célula. Elas não conseguem entrar aqui por esses poros. Por quê? Porque aqui, como eu falei, só entra oxigênio e sai gás carbônico. Então, ela vai entrar por essa membrana. Ó. O que a membrana vai fazer? Vai abrir a porta para ela, literalmente. Ela abre a portinha, estão vendo? Ó? Vai fazendo com que essa molécula de açúcar entre dentro da célula. Por que a glicose precisa entrar dentro da minha célula? Porque faz com que a minha célula trabalhe na produção de energia associada ao oxigênio, que é um conteúdo que nós trabalhamos lá na frente também, como que ela faz essa produção de energia, tá? Então, resumindo, difusão facilitada é quando eu tenho uma proteína na membrana plasmática que vai facilitar a entrada de macromoléculas. Qual é essa proteína? É a permease, tá? Então, a permease ela vai abrir a porta, ela abre a porteirinha e faz com que as moléculas maiores entrem dentro da nossa célula. E agora, grande finale, osmose, pessoal. Lembram? Fizemos até um experimento em sala de aula. Então, vamos lá. Osmose, pessoal, nada mais é do que a capacidade que a célula tem de regular a entrada e a saída de água. Só que ela vai levar em consideração concentração, tá? Então, essa concentração, onde que a minha célula está inserida? Que tipo de concentração a minha célula está? Se é uma concentração muito concentrada, pouco concentrada, isto conta para que a minha célula ganhe ou perca água, tá certo? Então, a osmose é a passagem do solvente de uma região pouco concentrada em soluto para uma mais concentrada em soluto. Então, vamos traduzir para vocês. O que seria o solvente para mim? Seria a água. Então, a água, ela tem que transitar na membrana plasmática. Ou ela entra ou ela sai. E essa entrada e essa saída de água vai seguir uma regra. Ela sempre vai caminhar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, levando em consideração as soluções. Quais são as soluções? Hipertônica, quando eu coloco a minha célula numa solução muito concentrada, tá? Uma solução hipotônica, solução em que está menos concentrada, e uma isotônica quando a concentração dentro e fora são iguais. Então vamos observar aqui, pessoal, comigo. O que nós temos aqui? Nós temos um quadro que fala da osmose, onde a minha célula ela é colocada em diferentes situações. Eu deixei algumas colinhas prontas aqui, eu vou completando ao longo da explicação para vocês. Bom, nós temos os três meios aqui. A minha célula animal ou a minha célula vegetal, quando ela está mergulhada numa solução hipotônica, seria uma solução menos concentrada, numa solução isotônica de igual concentração e uma solução hipertônica muito concentrada. Aqui nós temos a célula animal passando pelo processo de osmose. Então, vamos observar o que acontece com ela nos três tipos de soluções. Quando eu observo ela numa solução hipotônica, o que eu percebo? Olha a seta, H2O entrando, ela ganha água. Então, a minha célula está ganhando água. Para minha célula ganhar água, então eu vou observar
a concentração. Aonde que vai estar mais concentrado para ela estar ganhando água? Lembrando que a osmose sempre acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, significa que aqui dentro dela, ó, está mais concentrado. E aqui fora está menos. Porque a água que está aqui fora tem que atravessar a membrana e entrar na célula. Para quê? Porque ela tenta sempre equilibrar o meio interno com o meio externo. Então, na busca de igualar essa concentração, ficar igual dentro e fora, ela vai ganhando água para tentar diluir o que está muito concentrado dentro da célula. Como eu estou falando de célula animal, a célula animal, o que acontece com ela? Ela tem a membrana celular. E nessa membrana celular, o que nós vamos ter aqui? Na membrana celular, eu posso ter o que eu chamo de lise celular. Eu posso ter a morte por arrebentamento. Então, a minha membrana não comporta a quantidade de água que vai entrar dentro da minha célula, vai causar o rompimento, a morte da célula. Quando eu coloco a minha célula numa solução isotônica de igual concentração, o que eu vou perceber? Olha aqui, ó, setinha H2O entrando e H2O saindo. E eu percebo que a minha célula está certinha, está bonitinha, ó. Por quê? Porque a minha célula vai ganhar e vai perder no mesmo gradiente de concentração. Então, a minha célula fica normal. Quando eu coloco ela dentro de uma solução hipertônica, o que eu vou perceber? Olha a setinha, a célula está perdendo água, porque ela está numa solução muito concentrada. Então, aonde que está mais concentrado? Fora dela. E aqui dentro está menos concentrada. Então, toda a água que ela tem aqui dentro, ela bota para fora. Por que ela vai botar para fora? Porque ela vai tentar fazer o equilíbrio do meio interno com o meio externo. Então, ela vai murchando, que acontece que nós chamamos de plasmólise. Então, quando eu falo em plasmólise, significa que a minha célula está numa solução hipertônica, numa solução muito concentrada, e ela está perdendo água. Observando a célula vegetal em solução hipotônica, percebam também, é a mesma coisa. A célula ganha água. Então, significa que aqui dentro está mais concentrado e aqui fora menos concentrado, tá? Ganhando água. Só que tem uma diferença. Aqui a célula fica, aqui na animal, o que nós percebemos? Que a célula ocorre lise, morte da célula. Na vegetal, não. A célula fica túrgida, normal. A célula fica cheia de água. Por quê? Porque a célula vegetal, lembram, tem parede celular, que favorece com que a célula ganhe água sem ocorrer o arrebentamento dela. Na solução isotônica, o que nós percebemos? O mesmo processo, H2O entrando, H2O saindo, água entrando e água saindo, tornando a minha célula normal, ou seja, água entra e água sai, no mesmo gradiente de concentração, pelo fato da minha célula estar numa solução isotônica. Solução hipertônica, olha a minha célula vegetal. Vocês percebem que aqui eu uso o mesmo nome? Ó? Aqui também está acontecendo o que eu chamo de plasmólise. Mesmo processo. Então, eu posso ter a plasmólise tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Por quê? Porque as duas perdem água. Então, onde que vai estar mais concentrado? Mais concentrado fora, menos concentrado aqui dentro. Por isso que a tendência da célula é jogar água para fora. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Sabe quando a mãe pega o alface, faz aquela saladinha de alface caprichada, um monte de temperinho? Fica bom, hein? E eu vou colocar minha alface numa solução muito concentrada. Eu temperei. Passa um tempinho, eu não comi a saladinha de alface, o que vai acontecer? Eu vou voltar e olhar lá no meu alface, ele vai estar murcho, cheio de água em volta dele. Parece que eu joguei água nele, mas não. Ele perdeu aquela água. Aquela água que eu observo é das células que compõem o alface. Porque como eu coloquei ele numa solução muito concentrada, que é o tempero, toda a água que tinha dentro da célula do alface, ela jogou para fora, para que ela pudesse controlar o meio interno com o meio externo,
fazendo que eu tenha um equilíbrio da minha célula. Então, ela vai perdendo água pelo fato de ela estar dentro de uma solução hipertônica muito concentrada. Vamos trazer para nós aqui o processo de osmose. Vamos observar aqui comigo o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenha um peixinho. Cadê meu peixinho? Vamos desenhar o peixinho. Vamos fazer um peixinho vermelho? Então, bora lá. Vamos fazer um peixinho vermelho. Um lápis. Vamos supor que aqui eu tenho um peixinho. A professora Valéria vai desenhar o peixe. O peixinho. Ó, peixinho. Cadê o olho do peixe? Ixi, o olhinho do peixe. Vamos supor que aqui eu tenha um peixinho. E esse peixinho, para mim, né? Eu fui lá na praia, passei na praia e trouxe o peixe embora. Então, esse peixe, ele vem de onde? Né? De um meio que nós chamamos de um meio marinho, né? E o marinho, a gente sabe que a água é o quê? Salgada, né? Peguei o peixe, trouxe o peixe dentro de um saquinho, peguei lá com a água do mar, trouxe para minha casa. Ok, chegando em casa, eu vou trocar o recipiente do peixinho. Eu vou pegar um recipiente, vamos supor que aqui seja um aquário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encher o meu aquário de água. Vou lá, abro a torneira e boto o peixinho dentro. Cheguei em casa, peguei um aquário. Vamos supor que aqui eu tenho um aquário. Ok. Fui lá na torneira, abri a minha torneira e enchi o meu aquário de água. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o peixinho, eu botei o peixinho aqui dentro. Só que tem um detalhe: eu botei o meu peixinho em água doce. Vocês perceberam o que que nós fizemos? Eu tirei o peixinho da água salgada, não foi isso? E botei o coitado do peixinho na água doce. Vocês percebem que as concentrações são diferentes? Que basicamente eu tenho uma solução hipertônica. E aqui, basicamente, eu tenho uma solução hipotônica. Então, o que que nós percebemos? Eu tirei o peixinho de uma solução muito concentrada e botei o peixinho numa solução pouco concentrada. As células do peixe, que é uma célula animal, elas estão adaptadas ao meio marinho, elas estão adaptadas a viver num ambiente hipertônico. E consegue fazer a osmose tranquilamente. A água entra e a água sai nessas células que formam o organismo do peixe. O problema é a hora que eu tiro esse peixe daqui da solução hipertônica e boto ele numa solução hipotônica. Por quê? Porque quando eu tiro o peixe de uma solução muito concentrada e passo para uma pouca, vai acontecer um desequilíbrio. Então, a tendência da célula do peixe é ganhar ou perder água. Vamos ver. Como o peixinho ele está em meio marinho, então significa que a célula dele é muito concentrada. Se eu coloquei ele em água doce, em meio hipotônico, significa que eu coloquei em meio menos concentrado. Lembrando que a osmose vai acontecer do menos para o mais, do meio menos concentrado para o mais concentrado, significa que a célula do peixe vai ganhar água. Por que que ele vai ganhar água? Porque eu coloquei ele dentro de uma solução hipotônica, já que ele veio do ambiente marinho, significa que aqui as célulazinhas dele são muito concentradas. Então, quando ele cai na água doce, ele tenta fazer o equilíbrio. Ele percebe que fora da célula dele está menos concentrado e aqui dentro está mais. A tendência da água é migrar para dentro do corpo dele para que ele fique, então, com a concentração igual dentro das células, o que pode levar o peixe à morte de tanto que a célula dele vai ganhar água. E nós temos o nosso experimento de osmose, lembram dele? Olha aqui, ó, a água aqui, ó. Lembra que aqui nós colocamos a batata tanto no sal quanto no açúcar, e no açúcar ela perdeu bastante água. Lembram disso? Ó? Isso aqui é osmose. Por quê? Porque como vocês empanaram ela no açúcar, ficou muito concentrado aqui fora. Então toda a água que tinha dentro dela, ela botou
para fora para poder equilibrar o meio interno com o seu meio externo. Olha aqui a cebola. Lembra da peliculazinha da cebola, tecido vegetal? Dei uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui para mim, ó, é a minha parede celular. Aqui dentro, esse mais miudinho ali, ó, que eu tô vendo que ele está recuando, é o citoplasma. Olha ele aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Então, isso aqui é o meu citoplasma recuando, ou seja, é a minha célula vegetal perdendo água. Por quê? Porque ela está numa solução hipertônica. Olhem aqui certinho onde a gente consegue observar o recuo do citoplasma. Tá bonitinho aqui, ó. Estão vendo? Que a nossa célula vegetal em meio isotônico, quando ela ganha e ela perde água. Perceba que a gente consegue observar até o núcleo da nossa célula. Resumindo osmose, então, pessoal, osmose sempre vai acontecer do meio menos concentrado para o mais concentrado, onde a minha célula, num meio hipotônico ou numa solução hipotônica, ela vai ganhar água e numa solução hipertônica, ela vai perder água, certo? Por regra. Aqui nós temos o exemplo, então, do transporte passivo. Vocês percebem a movimentação da membrana plasmática, ó, a camada bicamada lipídica, fosfolipídica aqui. Aqui é o meio externo, aqui é o meio interno da nossa célula. Vocês percebem que as substâncias, ó, vão entrando e por esses poros elas vão passando de forma livre. Então aqui nós temos um exemplo de difusão simples acontecendo. Vocês percebem que ela faz uma movimentação para facilitar a entrada. E aqui, ó, por exemplo, é a frutose, que é um tipo de açúcar da fruta, né? Que está entrando pela permease. Vocês percebem que a permease favorece a entrada dela e aí ela consegue entrar. Ou seja, a proteína carregadora que facilita a entrada de moléculas maiores dentro da nossa célula. E aqui nós percebemos a osmose, que seria basicamente a entrada e a saída de água de dentro da minha célula. Lembrando que a osmose sempre vai acontecer de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Bom, turma, terminamos, né? Finalizamos a nossa revisão. Agora vocês têm atividade para fazer. Façam atividade com bastante atenção, com bastante cuidado e encaminhem para a professora. Dúvida é só mandar um zap, a professora tira, beleza? Beijinho para vocês. Tchau.